Descobri meu marido e os 3 filhos dele reunidos na sala, com papéis espalhados sobre a mesa, discutindo como iriam me tirar da fazenda depois que eu morresse. Eles nem perceberam que eu estava parada ali, na porta, ouvindo cada palavra sobre como dividiriam minha propriedade entre eles. O pior é que faziam planos para acelerar esse processo, sugerindo que eu assinasse uma procuração por estar ficando esquecida. Esquecida. Eu, que administro tudo sozinha há anos. Meu próprio marido, com quem me casei há apenas 8 meses, concordava com a cabeça, enquanto a filha mais velha dele, a Silvana, dizia que eu já tinha vivido bastante e que era hora de pensar no futuro deles. Senti meu corpo gelar, não pelo medo, mas pela certeza absoluta de que havia me casado com um homem errado que trouxe para dentro da minha casa 3 serpentes disfarçadas de enteados. O que eles não sabiam, o que nenhum deles imaginava, é que aquela fazenda estava registrada no meu nome há mais de 30 anos e que eu tinha muito mais cartas na manga do que eles poderiam supor. Antes de continuar, quero te convidar a deixar aqui nos comentários de onde você está me ouvindo agora. É de São Paulo? Do Rio? Do Nordeste? Conta pra gente. E se você gosta de histórias reais como essa, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui a gente compartilha relatos verdadeiros de pessoas que passaram por situações incríveis. E pode ter certeza que essa história ainda vai te surpreender muito. Fica comigo até o final que você não vai se arrepender. Meu nome é Helena, tenho 62 anos. E durante toda a minha vida fui o tipo de mulher que colocava todo mundo na frente das próprias necessidades. Nasci e cresci no interior de Minas Gerais, numa família simples, onde aprendi desde cedo que mulher de valor é aquela que cuida, que provê, que sustenta o lar, mesmo quando está caindo de cansaço. Me casei pela primeira vez aos 21 anos com o Joaquim, um homem trabalhador que conheci numa festa junina da cidade. Foram 35 anos de casamento. 35 anos acordando às 5 da manhã para preparar o café, cuidar da casa, trabalhar na roça ao lado dele, criar nossa filha Gabriela. A fazenda foi comprada com o dinheiro que herdei do meu pai, somado ao que juntamos durante anos de muito suor. Mas como naquela época eu era nova e boba, deixei meu marido cuidar de tudo. Ele dizia que mulher não entendia de papelada, de cartório, dessas coisas. Eu acreditei durante muito tempo. Quando a Gabriela tinha 15 anos, o Joaquim começou a beber. No início era só nos finais de semana, depois foi virando todo dia. A fazenda, que era próspera, começou a ir ladeira abaixo porque ele não cuidava mais de nada. Bebia e dormia e bebia. Fui eu quem assumi tudo. Aprendi a negociar com os compradores de leite, a administrar os funcionários, a cuidar do gado, a fazer a contabilidade, tudo. Minha filha me via trabalhar feito uma condenada enquanto o pai dela desperdiçava nossa vida em cachaça. Foi num desses momentos de lucidez que decidi procurar um advogado escondida. Descobri que a fazenda, por ter sido comprada majoritariamente com o dinheiro da minha herança, poderia ser registrada só no meu nome. Fiz isso em 2005, sem o Joaquim saber. Ele nunca nem desconfiou, porque nunca imaginou que a mulher dele, que ele achava tão submissa, tivesse coragem de fazer algo pelas costas. O Joaquim morreu em 2019, de cirrose. Fiquei viúva aos 57 anos, cansada, sozinha, mas dona de uma fazenda de 60 alqueires, completamente quitada, e no meu nome. Minha filha Gabriela tinha se casado e morava em Belo Horizonte. Tinha sua vida, seu trabalho, seus filhos. Visitava a cada 2, 3 meses. Eu não culpava ela. Entendia que ela precisava viver a própria vida. Mas a solidão pesava. A casa grande ficava silenciosa demais. Eram só eu, 2 funcionários que cuidavam do gado, e o vento batendo nas janelas toda a noite. Comecei a frequentar a igreja da cidade, mais por ter com quem conversar do que por fé propriamente dita. Foi lá que conheci o Mauro. Ele tinha 63 anos, era viúvo também, sempre muito bem arrumado, com aquele jeito de homem que sabe conversar, que presta atenção no que a gente fala. Me conquistou aos poucos.
Trazia flores depois da missa, se oferecia para ajudar com compras pesadas, me fazia rir com histórias da época em que trabalhava como representante comercial. Dizia que tinha 3 filhos já adultos, todos bem encaminhados na vida, e que estava cansado de viver sozinho num apartamento alugado na cidade. Queria sossego, companhia, alguém para dividir os dias. Parecia perfeito demais para ser verdade. E era. Namoramos por 6 meses antes dele me pedir em casamento. Eu estava tão carente de afeto, tão cansada de dormir e acordar sozinha, que nem pensei direito. Minha filha Gabriela ficou desconfiada desde o início. Me ligou dizendo para ter cuidado, para conhecer melhor a família dele, para não me precipitar. Mas eu estava naquela fase em que a gente não quer ouvir conselho, sabe? Achava que finalmente merecia ser feliz, ter alguém do meu lado. Casei com o Mauro em janeiro de 2023, numa cerimônia simples na fazenda, com poucos convidados. Os 3 filhos dele vieram: Silvana, de 42 anos, que trabalhava como professora, Ricardo, de 38, funcionário público, e Júnior, o caçula de 35, que vivia de bicos e nunca tinha conseguido segurar um emprego fixo. Desde o primeiro dia senti algo estranho. A forma como eles olhavam para a casa, para as terras, para tudo. Aquele olhar de quem está avaliando, calculando. Mas eu empurrei essa sensação para baixo do tapete. Quis acreditar que era impressão minha, que era só o nervosismo de ter gente nova morando comigo. O Mauro se mudou para a fazenda uma semana depois do casamento. Não trouxe quase nada, porque, segundo ele, tinha vendido tudo do apartamento para começar uma vida nova. Aquilo deveria ter acendido um sinal vermelho na minha cabeça, mas não acendeu. As primeiras semanas foram até agradáveis. Ele acordava comigo, tomávamos café juntos, conversávamos sobre a rotina da fazenda. Mas logo comecei a perceber que ele não movia uma palha para ajudar. Quando eu pedia para ele verificar a cerca do Pasto Norte, ele dizia que estava com dor nas costas. Quando sugeria que acompanhasse a entrega do leite, ele inventava outro compromisso na cidade. Foi aí que os filhos dele começaram a aparecer com mais frequência. Primeiro era a Silvana, que vinha passar o fim de semana porque estava estressada do trabalho. Depois era o Ricardo, que precisava de um lugar tranquilo para estudar para um concurso. O Júnior simplesmente aparecia e ficava, sem nem avisar, comendo da minha comida, sujando a casa, deixando roupa espalhada. Eu cozinhava para todos, lavava, limpava, e nenhum deles movia um dedo para ajudar. Quando reclamava com o Mauro, ele dizia que eu estava exagerando, que eram só os filhos dele querendo conhecer a madrasta melhor, que era temporário. Temporário. Essa palavra começou a me dar enjoo, porque nada ali era temporário. Eles estavam se instalando, marcando território. A Silvana começou a mexer na decoração da casa sem me pedir permissão, trocando as toalhas de mesa que eu tinha há anos por umas que ela trouxe. O Ricardo usava meu computador para trabalhar e deixava tudo desorganizado. O Júnior levava meu carro sem pedir, voltava com o tanque vazio e o porta-luvas cheio de lixo. E o Mauro? O Mauro fingia que não via nada. Ou pior, tomava o lado deles quando eu reclamava. Um dia, a Silvana chegou com uma amiga e anunciou que iam passar uma semana na fazenda porque precisavam descansar. Uma semana. Nem me consultou. Simplesmente chegou, se instalou no quarto de hóspedes e agiu como se fosse a dona da casa. Naquela noite, quando estávamos só eu e o Mauro no quarto, desabafei. Disse que estava me sentindo invadida, desrespeitada na minha própria casa. Ele me olhou com uma cara que nunca vou esquecer e disse: "Nossa casa, Helena. Agora é nossa casa. Você precisa aprender a dividir." Aquilo caiu como uma bomba. Nossa casa. Ele realmente achava que por ter casado comigo tinha direito a tudo que era meu. Senti um aperto no peito, mas não falei nada. Apenas deitei e fingi que estava dormindo, enquanto minha cabeça fervilhava com 1000 pensamentos. No dia seguinte, fui até o cartório da cidade, peguei uma cópia atualizada da escritura da fazenda e guardei num lugar seguro. Alguma coisa me dizia que eu ia precisar daquilo. Os meses foram passando e a situação só piorava. Os 3 filhos do Mauro praticamente moravam na fazenda.
A Silvana tinha transformado o quarto de hóspedes no quarto dela, cheio de roupas e quinquilharias. O Ricardo passava mais tempo lá do que na própria casa, e o Júnior nem tinha mais para onde voltar porque tinha sido despejado do lugar onde morava por falta de pagamento. Minha casa estava virando uma pensão e eu a empregada de todos eles. Comecei a reparar em conversas cochichadas que paravam quando eu entrava na sala, olhares trocados entre eles durante as refeições. O Mauro cada vez mais distante, cada vez menos interessado em mim como mulher e mais interessado nas terras, nos negócios da fazenda, enquanto o dinheiro entrava e saía. Ele começou a questionar meus gastos, a perguntar por que eu pagava tanto aos funcionários, a sugerir que vendêssemos algumas cabeças de gado para ter dinheiro em caixa. Dinheiro para quê? Eu pensava. A fazenda dava lucro suficiente, não tínhamos dívidas, mas ele insistia que precisávamos de uma reserva, que eu não pensava no futuro. Foi aí que a Silvana começou a falar sobre herança. Num domingo, durante o almoço, ela soltou assim, do nada: Helena, você já pensou em fazer um testamento? Na sua idade, é importante ter essas coisas organizadas. Eu tinha 62 anos, não estava à beira da morte. Mas a forma como ela falou, como todos ficaram em silêncio esperando minha resposta, me deu um frio na espinha. Respondi que não tinha pressa para pensar nisso, que pretendia viver muito ainda. Ela sorriu, mas foi um sorriso falso, daqueles que não chega nos olhos. As coisas tomaram um rumo ainda mais sinistro quando o Mauro começou a falar em me levar ao médico. Dizia que eu estava esquecida, que repetia as mesmas histórias, que talvez fosse bom fazer uns exames. Isso era mentira. Minha cabeça estava perfeitamente boa. Eu administrava a fazenda sozinha, cuidava de toda a papelada, não esquecia de nada. Mas ele insistia tanto nisso na frente dos filhos que percebi que era uma estratégia. Estavam tentando me pintar como uma velha senil, incapaz de tomar as próprias decisões. Um dia o Ricardo apareceu com um papel dizendo que era uma procuração simples para o Mauro poder resolver coisas do banco por mim, já que eu estava tão ocupada com a fazenda. Li o papel todinho e vi que não era nada simples. Aquela procuração dava poderes ao Mauro para vender bens, fazer transferências, assinar contratos. Basicamente, me tirava todo o controle. Disse que não ia assinar, que não precisava de ninguém para cuidar das minhas coisas. O clima ficou pesado. O Mauro disse que eu estava sendo teimosa, que era só para facilitar a vida. Mas eu me mantive firme, não assinei. Depois desse dia, eles ficaram ainda mais frios comigo. O Mauro mal falava. Os filhos dele me tratavam com rispidez. Eu me sentia uma estranha na minha própria casa. Começaram a fazer reuniões sem mim, trancados na sala. Quando eu perguntava sobre o que conversavam, diziam que eram assuntos deles, que eu não precisava me preocupar. A sensação de estar sendo planejada, tramada contra, crescia a cada dia. Foi numa tarde de quinta-feira, eu lembro como se fosse hoje, que cheguei mais cedo da cidade. Tinha ido comprar ração, e o fornecedor não tinha tudo o que eu precisava, então voltei antes do previsto. A casa estava em silêncio, mas ouvi vozes vindas da sala. Me aproximei devagar e fiquei parada atrás da porta entreaberta. O que ouvi me fez o sangue gelar nas veias. A Silvana estava dizendo: quando ela morrer, a gente precisa garantir que tudo fique com o pai. Se a filha dela aparecer querendo alguma coisa, a gente diz que ela nunca visitava, que quem cuidou foi a gente. O Ricardo completou: o problema é se ela demorar muito. A fazenda está dando lucro, mas a gente não vê um centavo. Temos que acelerar esse processo da procuração. Com o documento assinado, a gente tira ela daqui e coloca num asilo, dizendo que ela não tem mais condições. Meu coração batia tão forte que achei que eles iam ouvir. Mas o pior ainda estava por vir. O Júnior, aquele vagabundo que eu alimentava todos os dias, disse: eu conheço um médico que por uns trocados dá um laudo de incapacidade mental. Aí a gente interna ela e fica com tudo. E o Mauro, meu marido, o homem com quem eu tinha me casado acreditando que me amava, concordou com a cabeça e disse: vamos com calma. Ela está resistindo agora, mas eu vou trabalhando ela aos poucos. Fazer ela se sentir confusa,
Incapaz, quando ela estiver insegura o suficiente, assina qualquer coisa. Tive que colocar a mão na boca para não soltar um grito de horror. Saí dali em silêncio, voltei para o carro, dirigi até a cidade sem nem saber direito para onde estava indo. Parei num posto de gasolina e chorei. Chorei de raiva, de decepção, de nojo. Mas também chorei de alívio, porque descobri a tempo. Eles não sabiam que eu sabia. E isso me dava poder. Depois que me acalmei, liguei para minha filha Gabriela e contei tudo. Ela ficou furiosa, quis vir imediatamente e expulsar todo mundo. Mas eu pedi para ela esperar, para confiar em mim. Eu tinha um plano. Durante todos aqueles anos cuidando da fazenda sozinha, eu tinha aprendido a ser esperta, estratégica. Não ia deixar aqueles aproveitadores levarem o que era meu. Voltei para casa como se nada tivesse acontecido. Eles estavam todos na varanda, tomando tereré, usando meus copos, sentados nas minhas cadeiras. Fingi estar cansada. Reclamei de dor de cabeça. A Silvana até se ofereceu para fazer um chá, com aquela voz melosa e falsa. Eu aceitei e fui para o quarto. Naquela noite, o Mauro tentou ser carinhoso, me abraçou na cama. Senti vontade de vomitar, mas me controlei. Tinha que fingir que estava tudo bem. Tinha que fazer eles acreditarem que eu não sabia de nada. Nos dias seguintes, comecei a agir de forma diferente. Fingia pequenos esquecimentos. Perguntava 2 vezes a mesma coisa. Deixava as chaves do carro em lugares inusitados de propósito. Precisava que eles acreditassem que eu realmente estava ficando senil. E funcionou. A Silvana comentou com o pai que eu realmente parecia estar piorando. O Ricardo disse que não ia demorar muito até eu aceitar ajuda. Eles estavam caindo direitinho na minha armadilha. Enquanto isso, eu me movia em silêncio. Fui até meu advogado, o doutor Aparecido, que cuidava dos meus assuntos há anos, e contei toda a situação. Ele ficou chocado, mas rapidamente entrou no jogo comigo. Fizemos um testamento blindado, deixando tudo para minha filha Gabriela. Colocamos cláusulas específicas deixando claro que o Mauro não tinha direito a nada, já que tínhamos casado em separação total de bens. Sim, isso mesmo. Quando casei com ele, meu advogado tinha insistido para fazer separação total, e graças a Deus eu escutei. O Mauro tinha assinado o pacto antinupcial sem nem ler direito, ansioso demais para casar logo e colocar os pés na fazenda. O doutor Aparecido também me ajudou a reunir provas. Instalei discretamente gravadores em alguns cômodos da casa. Era legal? Talvez não. Mas eu precisava me proteger. E foi assim que consegui gravar várias conversas deles, planejando como iam me tirar da jogada. Também documentei todos os gastos deles na fazenda, todas as vezes que usaram meus recursos sem permissão. Tinha uma pasta cheia de provas. Comecei a ir regularmente ao médico e pedi para ele fazer um relatório completo da minha saúde mental e física. Fiz testes cognitivos, exames neurológicos, tudo. Os resultados mostravam que eu estava perfeitamente saudável e lúcida. Guardei tudo isso também. Se eles tentassem me declarar incapaz, eu tinha como provar que era mentira. Enquanto juntava munição, continuava fazendo meu teatrinho em casa. Ficava cada vez mais submissa, mais quieta, mais apagada. Deixava eles mandarem, decidirem coisas pequenas. Precisava que se sentissem confiantes, que achassem que estavam vencendo. O Mauro já estava praticamente se achando o dono da fazenda. Dava ordens aos funcionários, fazia planos de expansão, falava em comprar equipamentos novos. Tudo com o meu dinheiro, é claro. A Silvana começou a trazer um namorado, um tal de Claudinei, e agia como se a casa fosse dela. Fazia churrasco todo fim de semana, convidava um monte de gente que eu nem conhecia. Eu ficava no meu quarto, quieta, deixando. O Ricardo trouxe a esposa e os 2 filhos para passar 1 mês de férias. 1 mês. E eu continuei quieta, fazendo comida para todo mundo, lavando roupa, limpando. A empregada na minha própria casa. Mas enquanto lavava a louça, eu sorria por dentro, porque sabia que o dia da virada estava chegando. Eu só estava esperando o momento certo, e esse momento chegou numa terça-feira, 8 meses depois do casamento.
A Silvana ligou para os irmãos e marcou uma reunião na fazenda. Não me avisaram de nada, mas eu sabia que alguma coisa estava para acontecer pela ansiedade deles. Fingi que ia para a cidade resolver umas coisas, mas na verdade estacionei o carro longe, voltei a pé e entrei pela porta dos fundos. Me escondi no corredor, de onde podia ouvir perfeitamente a conversa da sala. E foi aí que ouvi a conversa que mencionei no começo. Estavam com papéis espalhados na mesa, discutindo abertamente como iam dividir a fazenda depois que eu morresse. A Silvana queria a parte norte, onde tinha as melhores pastagens. O Ricardo queria a sede e a área comercial. O Júnior, que nunca tinha trabalhado um dia na vida, queria dinheiro vivo da venda do gado. E o Mauro, meu querido marido, orquestrava tudo como se já fosse o dono. A Silvana ainda teve a cara de pau de dizer: "A velha já durou demais. 62 anos, tem gente que não chega nem nisso. A gente já esperou demais." O Ricardo concordou. "E enquanto isso ela fica aí, segurando tudo, não deixando a gente crescer. Se ao menos ela assinasse a procuração." Foi quando o Mauro disse algo que me fez decidir que o momento era aquele. "Amanhã eu levo ela no médico amigo do Júnior. A gente consegue o laudo de incapacidade, eu assino como cônjuge responsável e assumo tudo. Ela nem vai entender o que está acontecendo. Depois de tudo assinado, a gente interna ela numa clínica e pronto. Problema resolvido." Problema resolvido. Eu era um problema a ser resolvido. Respirei fundo, sequei as lágrimas de raiva que teimavam em cair e tomei uma decisão. Não ia esperar até amanhã. Ia resolver aquilo hoje. Saí pela porta dos fundos, peguei meu celular e liguei para o doutor Aparecido. Disse que precisava dele na fazenda imediatamente, com as testemunhas que tínhamos combinado. Depois liguei para minha filha e pedi para ela vir também. Ela largou tudo em Belo Horizonte e pegou a estrada na hora. Liguei ainda para o delegado da cidade, que era amigo de longa data, e pedi para ele aparecer também. Disse que tinha uma situação delicada para resolver e que precisava de uma autoridade presente. Entrei pela porta da frente, fazendo barulho de propósito. Eles se assustaram, esconderam os papéis às pressas. O Mauro veio me receber com aquele sorriso falso. "Amor, você voltou cedo. Não era para ficar na cidade." Olhei para ele e pela primeira vez em meses não fingi. Não sorri de volta, não abaixei a cabeça. Olhei nos olhos dele e disse com a voz firme: "Mudei de ideia, e que bom que estão todos aqui. Temos que conversar." A Silvana trocou um olhar nervoso com os irmãos. Senti o clima mudar completamente, mas eu estava calma, porque tinha tudo sob controle. Fui até a cozinha, preparei um café bem forte e voltei para a sala com a bandeja. Servi todo mundo, educadamente. Eles não entendiam nada, mas beberam. Foi quando tocou a campainha. Era o doutor Aparecido, com a secretária dele e mais 2 testemunhas. Mandei entrar. O Mauro se levantou confuso. "Quem é essa gente, Helena?" Respondi tranquilamente. "É o meu advogado e as testemunhas que eu convoquei. Senta aí. Mauro, a conversa vai ser rápida." O doutor Aparecido abriu a pasta dele e tirou uns documentos. Começou a ler em voz alta, de forma que todos ouvissem. Primeiro leu a escritura da fazenda, registrada unicamente no meu nome desde 2005. Explicou que aquela propriedade era exclusivamente minha, adquirida antes do segundo casamento, e que o regime de separação total de bens impedia qualquer reivindicação do cônjuge. Vi o rosto do Mauro ficar branco. A Silvana se levantou da cadeira. "Como assim? O pai casou com a senhora, tem direito." O doutor Aparecido foi firme. "Não tem direito nenhum. Existe um pacto antenupcial assinado pelo seu pai, reconhecido em cartório, estabelecendo separação total de bens. Ele não tem direito a absolutamente nada que pertence à dona Helena." O silêncio que caiu na sala foi ensurdecedor. Podia ouvir o relógio da parede marcando os segundos. Mas eu ainda não tinha terminado. Pedi ao doutor Aparecido para ler o testamento que tínhamos feito. Ele leu todinho, deixando claro que tudo, cada centímetro daquela terra, cada cabeça de gado, cada centavo na conta do banco, seria de Gabriela.
E tinha mais. Tinha uma cláusula específica dizendo que, em caso de tentativa de interdição, anulação ou qualquer ação contra minha vontade, os responsáveis seriam automaticamente excluídos de qualquer possível benefício e responderiam judicialmente. O Ricardo tentou argumentar. A senhora está senil, não sabe o que está fazendo. Esse testamento não tem valor. Foi minha vez de falar. Abri minha bolsa e tirei a pasta com todos os laudos médicos. Coloquei na mesa na frente deles. Quer dizer que eu estou senil? Aqui estão exames de 3 médicos diferentes, incluindo um neurologista de Belo Horizonte, atestando que estou em perfeita saúde mental. Também tenho testes cognitivos recentes que provam que minha capacidade está acima da média para minha idade. A cara deles foi um poema, mas eu ainda não tinha acabado. Peguei meu celular e coloquei para tocar uma das gravações que tinha feito. A voz da Silvana encheu a sala. A velha já durou demais. 62 anos, tem gente que não chega nem nisso. Depois, a voz do Ricardo. Se ao menos ela assinasse a procuração. E por fim, a voz do Mauro. Amanhã eu levo ela no médico amigo do Júnior. A gente consegue o laudo de incapacidade. Passei a gravação inteira. Cada palavra, cada plano sórdido, cada demonstração de desprezo. Quando terminou, tinha lágrimas de raiva nos olhos de tanta emoção contida, mas minha voz saiu firme. Vocês acharam que eu era boba. Acharam que podiam entrar na minha vida, na minha casa, e me tirar tudo que construí com décadas de trabalho. O Mauro tentou se explicar gaguejando. Helena, você não entendeu. Não é o que parece. Eu o cortei. Não é o que parece? Está tudo gravado, Mauro. Suas palavras, dos seus filhos, cada plano nojento que vocês fizeram. E tem mais. Olhei para o Júnior. Você realmente achou que eu não ia descobrir que tem um médico corrupto disposto a dar um laudo falso? Já entreguei o nome dele ao Conselho Regional de Medicina. Ele vai perder o registro. Foi quando a campainha tocou de novo. Era minha filha Gabriela, acompanhada do delegado Augusto. Ela entrou na sala como um furacão, olhou para aquele bando de sanguessugas e disse bem alto: Então são esses os vermes que tentaram roubar minha mãe. O delegado Augusto era um homem sério, de pouquíssimas palavras. Ficou ali de pé, de braços cruzados, enquanto o doutor Aparecido explicava a situação. Eu me virei para o Mauro e disse: Nosso casamento acabou. Vou entrar com pedido de divórcio amanhã mesmo. E antes que você pense em pedir pensão ou qualquer coisa do tipo, saiba que tenho provas suficientes de que você entrou nesse casamento de má-fé, com intenção de me lesar. Não vai ver um centavo meu. Depois olhei para os 3 filhos dele. E vocês vão sair da minha casa agora, imediatamente. Peguem suas coisas e saiam da minha propriedade. A Silvana tentou ganhar tempo. Mas são quase 7 da noite. A gente não tem para onde ir agora. Gabriela foi dura. Deveriam ter pensado nisso antes de planejar internar minha mãe num asilo. 30 minutos. Se em 30 minutos vocês não saírem, o delegado Augusto vai tirar vocês daqui por invasão de propriedade. Foi a correria. Ele subindo e descendo escada, jogando roupas em malas, tropeçando uns nos outros. O Mauro ainda tentou se aproximar de mim, com lágrimas nos olhos, dizendo que me amava, que tinha sido influenciado pelos filhos. Dei um passo para trás e disse: Não encosta em mim. Você é nojento. Aproveitou da minha solidão, da minha vontade de ter companhia, para tentar me roubar. Sai da minha frente. Em menos de 20 minutos, estavam todos indo embora, com suas malas, suas caixas, suas caras de derrota. Vi os 3 carros descendo a estrada de terra e senti um peso enorme saindo dos meus ombros. Gabriela me abraçou forte e chorou no meu ombro. Mãe, eu estava tão preocupada, pensei que ia perder você. Segurei o rosto dela e disse: Perder para aqueles parasitas? Nunca. Sua mãe não é boba, filha. Só estava esperando o momento certo. O doutor Aparecido me parabenizou pela coragem e pela inteligência de ter juntado provas. Disse que raramente via alguém se defender tão bem de uma situação assim. O delegado Augusto me perguntou se eu queria registrar um boletim de ocorrência. Pensei um pouco e decidi que sim. Registrei por tentativa de estelionato e associação criminosa.
Com as gravações e os documentos, tinha um caso forte. Nos dias seguintes, o Mauro tentou me ligar dezenas de vezes. Bloqueei o número dele. Tentou mandar mensagem por outras pessoas, me pedindo uma chance de conversar. Ignorei todas. Não tinha nada para conversar com um homem que tinha planejado me trancar num asilo para roubar meu patrimônio. O processo de divórcio correu rapidamente, porque com todas as provas de má-fé, ele não tinha como contestar nada. Em 4 meses estava oficialmente divorciada, sem ter que dividir absolutamente nada. A Silvana tentou processar, alegando que tinha direito a alguma coisa por ter cuidado de mim. O juiz jogou o processo fora quando viu as gravações. O Ricardo me ligou uma vez, bêbado, me xingando, dizendo que eu era uma velha amargurada. Registrei mais um boletim de ocorrência por ameaça. O Júnior simplesmente desapareceu. Provavelmente foi tentar se aproveitar de outra pessoa. Passei os meses seguintes limpando a casa de qualquer rastro daquela gente. Doei todos os móveis que a Silvana tinha trazido. Reformei o quarto onde o Ricardo ficava. Pintei a casa inteira de uma cor nova. Era como se estivesse purificando o espaço deles. Gabriela passou a me visitar todo fim de semana. Trouxe os netos, que encheram a casa de vida e alegria de verdade. Não a falsa alegria daqueles aproveitadores, mas a alegria genuína de família que se ama. Voltei a dormir tranquila, sem medo de ser traída dentro da minha própria casa. 6 meses depois do divórcio, fiz uma festa na fazenda. Chamei todos os amigos de verdade, os vizinhos, as pessoas que sempre estiveram comigo. Foi uma festa linda, com comida boa, música ao vivo, muita alegria. No meio da festa, pedi a atenção de todos e fiz um brinde. Brindo a liberdade de ser dona da própria vida, do próprio destino, das próprias escolhas. Brindo a descobrir a tempo quem são os verdadeiros e quem são os falsos. E brindo a nunca mais deixar ninguém me fazer sentir menos do que eu sou. Todo mundo aplaudiu e chorou junto comigo. Foi um momento de virada, de renascimento. Com 63 anos eu estava começando de novo, mas dessa vez mais forte, mais esperta, mais consciente do meu valor. Hoje, 1 ano depois de tudo isso, estou melhor do que nunca. A fazenda está prosperando, aumentei o rebanho, modernizei a produção. Contratei uma administradora jovem e competente que me ajuda com a parte mais pesada do trabalho. Tenho tempo agora para fazer as coisas que gosto. Voltei a bordar, comecei a fazer aulas de dança de salão na cidade, viajei para a praia com a Gabriela e os netos. Também virei uma espécie de conselheira para outras mulheres da minha idade. Muitas me procuram contando histórias parecidas, de homens que aparecem interesseiros, de famílias que tentam tirar vantagem. Eu sempre dou o mesmo conselho. Protejam seus bens, confiem nos instintos e nunca, jamais, assinem nada sem ler e entender completamente. E, principalmente, não tenham medo de ficar sozinhas. Melhor sozinha e em paz do que acompanhada e sendo roubada. O Mauro tentou voltar 3 vezes. A última foi há 2 meses, apareceu na porteira da fazenda, magro, acabado, dizendo que tinha perdido tudo, que os filhos tinham abandonado ele, que precisava de ajuda. Mandei meu funcionário dizer que ele não era bem-vindo e que se aparecesse de novo, eu chamaria a polícia. Não senti nem um pingo de pena. Ele cavou a própria cova. Soube por terceiros que a Silvana se separou do Claudinei e está morando com a mãe. O Ricardo perdeu o emprego público por ter se envolvido num esquema de corrupção. E o Júnior está preso por estelionato. Tentou aplicar o mesmo golpe em outra senhora e deu errado. O karma existe e ele cobrou de cada um deles. Quanto a mim, aprendi que a gente nunca é velha demais para recomeçar, para se defender, para lutar pelo que é seu. Aprendi que não adianta ser boa demais, tem que ser esperta. Aprendi que família não é quem tem o mesmo sangue, mas quem está do seu lado de verdade. E aprendi que uma mulher com 60 e poucos anos não é uma velha acabada esperando a morte. É uma mulher experiente, sábia, poderosa, que sabe exatamente o que quer e não aceita migalhas. Hoje, acordo todo dia agradecida. Agradecida por ter descoberto a tempo. Agradecida por ter tido coragem de agir. Agradecida por estar viva, saudável, dona do meu nariz
e da minha fazenda. Olho pela janela do quarto, vejo o sol nascendo sobre as pastagens, ouço o mugido do gado, sinto o cheiro do café fresco e sei que fiz as escolhas certas. Tem dias que penso no quanto poderia ter sido diferente se eu tivesse acreditado neles, se tivesse assinado aquela procuração, se não tivesse desconfiado. Provavelmente estaria trancada em algum asilo, medicada, esquecida, enquanto eles esbanjavam o dinheiro que conquistei com uma vida inteira de trabalho. Mas não estou. Estou aqui, livre, feliz, realizada. E sabe o que é mais engraçado? Tem gente na cidade que fala mal de mim. Dizem que fui dura demais, que família é família, que devia ter dado uma chance. Essas pessoas não fazem ideia do que passaram planejando contra mim. Não ouviram as gravações, não sabem dos detalhes. E mesmo que soubessem, tem gente que acha que mulher tem que ser mártir, tem que sofrer calada. Mas eu não sou mais esse tipo de mulher. Talvez tenha sido um dia, quando era jovem e achava que tinha que aguentar tudo. Mas agora não. Agora eu sei que mereço respeito, consideração e amor verdadeiro. E qualquer coisa menos que isso não tem lugar na minha vida. Minha filha Gabriela me disse outro dia que eu sou a inspiração dela. Que me ver enfrentar tudo isso deu força para ela também colocar limites na própria vida. Isso me encheu de orgulho. Porque no fim das contas, a gente deixa de legado não só bens materiais, mas exemplos. E eu quero que minha filha, meus netos, todas as mulheres que ouvirem minha história, saibam que nunca é tarde para se defender, para lutar, para dizer não. Então, se tem alguém aí me ouvindo, passando por uma situação parecida, ou até diferente, mas que envolve abuso, manipulação, pessoas tentando tirar vantagem, eu digo, não aceite. Não fique quieta achando que vai passar. Não tenha medo de perder quem não presta. Junte suas provas, procure ajuda legal, confie nas pessoas certas e lute pelo que é seu. Você merece. E para aqueles que acham que podem se aproveitar de mulheres mais velhas, que acham que a gente é frágil, boba, fácil de enganar, deixo um recado. Cuidado. A gente tem mais experiência de vida do que vocês imaginam. A gente já passou por tanta coisa que desenvolveu um radar para a falsidade. E quando a gente decide reagir, vocês não têm chance. Porque a gente não reage com impulso, a gente reage com estratégia. E estratégia sempre vence. Hoje eu sei o meu valor. Sei que não preciso de um homem para me completar, para me proteger, para me fazer feliz. Posso ter companhia se quiser, mas nunca mais por necessidade. Nunca mais por medo da solidão. E se um dia aparecer alguém que valha a pena, vai ter que provar muito, mas muito mesmo, antes de pisar na minha casa de novo. A fazenda continua sendo meu refúgio, meu orgulho, meu patrimônio conquistado com suor. E vai continuar sendo minha até o dia que eu decidir passar para a Gabriela. Não vai ser roubada por espertalhão nenhum. Essa terra tem o sangue do meu trabalho, as lágrimas dos dias difíceis, a força de uma mulher que nunca desistiu. E isso ninguém tira de mim. Às vezes, quando estou sozinha na varanda ao fim do dia, tomando meu chimarrão, olhando o pôr do sol tingir o céu de laranja e rosa, penso em tudo o que aconteceu e sorrio. Sorrio porque venci, porque fui mais esperta, porque não deixei me levarem. E esse sorriso é de vitória, de libertação, de mulher que sabe quem é. E você que está me ouvindo agora, me diz uma coisa. O que você faria no meu lugar? Teria tido coragem de enfrentar? Teria juntado as provas ou teria confrontado na hora? Ou quem sabe teria acreditado nas desculpas e dado uma segunda chance? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber sua opinião. Quero saber se você acha que fui dura demais ou se fiz exatamente o que tinha que ser feito. Sua opinião é importante para mim e para outras pessoas que podem estar passando por algo parecido. Então, não fica só ouvindo, participa, comenta, divide sua história também. A gente está aqui para se apoiar, para se fortalecer, para mostrar que juntas somos mais fortes. Um beijo no coração de cada um que me ouviu até aqui e lembra, você é mais forte do que imagina.